O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, nos coloca diante da nossa grande tarefa, a tarefa de nossa vida, que é a participação na natureza divina. Deus é amor, Deus é misericórdia, e participar da sua natureza é participar disso. Vejam, o Evangelho seria uma realidade esmagadora, terrível, pesada, se não houvesse a graça de Deus para nos ajudar. Imagine só, Jesus nos pede que nós perdoemos os nossos inimigos, que nós voltemos, se te derem um tapa, dá outra face, que nós sejamos sempre bondosos, que nós sejamos sempre misericordiosos, e nos dá uma missão impossível e esmagadora: sede misericordiosos como Deus. Como é que eu posso ser como Deus? Vocês entendem? Seria como pedir para, sei lá, uma tartaruga voar. É contra, não faz parte da natureza dela. Tartarugas não voam. Como é que Deus me pede para ser misericordioso como Ele é? Isso seria esmagador, isso seria tremendo. Mas aí é que vem a boa notícia, a boa nova. Jesus nos dá a graça. Ele quer que nós participemos da natureza dele. Ele nos dá as asas. Ele nos dá a capacidade de fazer o que Ele está nos pedindo. Se Deus não nos desse aquilo que Ele mesmo pede, nós estaríamos esmagados. O Evangelho não seria uma boa notícia. O Evangelho seria terrível, seria esmagador. Porque Ele estaria pedindo de nós um amor que nós não temos, uma perfeição da qual nós não somos capazes. Como que Deus vem pedir? Vejam, na última ceia Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Lascou tudo. Como eu vos... Não, eu olho para a cruz e digo: estou perdido, eu não consigo, é impossível. Mas aí vem a boa nova. Ele nos dá aquilo que Ele pede. Então a Quaresma é esse exercício espiritual que nós precisamos fazer, de sermos cada vez mais próximos de Jesus. Deixar que Ele faça, deixar que Ele
realize a transformação. Nós somos o ferro, Ele é o fogo. Em contato com Ele, com Jesus, nós poderemos viver esse Evangelho. Sim. Então Jesus mesmo nos dá a fórmula. E qual é a fórmula para nós vivermos essa misericórdia, esse amor que Ele nos pede? Um pouco de boa vontade. Sim, um pouco de boa vontade. Faça o que você consegue, que Ele nos dá o resto. Santa Teresinha do Menino Jesus tem uma comparação interessante. Ela ensinou para uma de suas noviças, como se Deus pedisse que nós subíssemos uma grande escadaria, mas eu sou uma pequena criança, e a criança olha para aquela escadaria e levanta o pezinho para tentar subir a escadaria, e só de levantar o pezinho, a criança desequilibra e cai no chão. Mas aí a mamãe vê a boa vontade da criança, pega, coloca no colo e sobe a escadaria por ela. Mas Santa Teresinha adverte a sua noviça: se você não levantar o pezinho, a mamãe não virá. Se você não começar com a sua boa vontade, você não irá receber a graça de ser como Jesus. Então vejam a frase do Evangelho de hoje: dai e vos será dado. Dê o pouquinho que você conseguir dar. Dê da sua miséria. Dê aquilo que você consegue, e então vos será dado. Como? Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Nós não temos mais o referente dessa imagem que Jesus está usando, porque nós temos um sistema métrico em que as nossas medidas, o nosso litro, ele é padrão. Mas antigamente, nas feiras, quando as pessoas vendiam as coisas, tinha lá um saco com os grãos, um saco de feijão, um saco de arroz, um saco de milho, e a pessoa pedia: quanto é o litro? E o sujeito então mostrava uma lata, que não era exatamente 1 litro, mas aquela era a medida dele. 1 litro desses, ou seja, uma lata destas cheias, é tantos reais. Essa é a medida dele. Mas não era o sistema métrico. Então por isso Jesus diz: uma boa medida. É como se ele dissesse: você vai num vendedor que vai te dar uma lata grandona, maior do que a dos outros, uma boa medida. Então você diz: dá para mim 1 litro de feijão. Então ele vai lá com aquela boa medida, aquela lata grande, e enche. Mas ele não somente enche, ele vai e sacode, porque sacudindo os grãos se acomodam e cabe mais. Mas ele não somente sacode, ele calca, empurra para sair qualquer espaço. E ele não somente sacode e calca, depois ele vai e transborda, generosamente
mais do que a lata, fica aquele monte ali em cima. Essa imagem da feira, da medida, em que a pessoa ia para a feira para comprar as coisas, mas claro, não tinha sacolas. Na época de Jesus, as pessoas iam com o seu próprio manto. E então a pessoa colocava o manto ali com os braços e a medida era despejada naquele manto. Agora você entende a palavra de Jesus: dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso regaço, no vosso colo, no nosso coração. Dê o pouquinho de amor que você tem. Use, você tem estado de graça. Exerça a caridade que está em você. E Deus será generoso e aumentará a caridade. Perdoe o tanto que você consegue, faça força. E Ele dará a você uma capacidade de perdão enorme. Use a pouca misericórdia e empatia que você tem com os outros. E Ele dará o coração do próprio Deus para que você possa fazer. É Quaresma. A Quaresma nos chama a perdoarmos. Todos nós já sofremos injustiças. Todos nós também já cometemos injustiças. Mas então, exercite a misericórdia. Sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Parece esmagador? Não, Jesus dá a solução. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Você lembre que você também já aprontou. Deus está pedindo que você dê o perdão que você já recebeu. Você já foi perdoado muitas vezes. Perdoe. Mas eu não consigo muito. Pois bem, dê o que você tem. E vai ser dado mais ainda. E vai ser dado uma medida calcada, sacudida, transbordante em vosso regaço. Essa é a receita do progresso espiritual. A Quaresma é o momento de nós exercitarmos isso. A Quaresma é o momento de vivermos o perdão que precisamos dar. Na sua casa, na sua família, onde você trabalha, perdoar os próximos, perdoar os distantes, perdoar quem não quer o seu perdão, perdoar quem não está nem aí com você, mas liberar esse perdão aqui dentro, porque se nós levantarmos o pezinho, Ele nos levará pela escada acima.